A reflexão de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, uma passagem bem conhecida nossa, que diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Na minha vida e na sua vida, muitas vezes gigantes se levantam. A história completa conta a história de um gigante filisteu, né, chamado Golias, que todos os dias se apresentava diante do exército de Israel e os desafiava. E a história nos conta, o capítulo 17 de 1 Samuel nos conta que o exército de Israel ficava aterrorizado por conta do tamanho daquele homem, por conta da sua capacidade de luta, sua capacidade bélica, sua força. Eles tinham medo até da sua voz. E na nossa vida é assim, meus irmãos. Muitas vezes nós temos medo das circunstâncias, das batalhas, das lutas, das adversidades que se apresentam diante de nós. E eu quero dizer essa noite para vocês o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle das suas mãos. O Senhor é quem luta por nós e o Senhor nos capacita a vencer cada uma dessas lutas, cada uma dessas dificuldades, dessas adversidades. Eu quero dizer que Davi, ele era uma pessoa que tinha um porte que não era favorável à luta contra esse gigante. Mas Davi foi dotado de talento, Davi foi dotado de coragem, de fé para vencer aquele gigante. Davi teve que superar o poder das palavras, porque nada mais do que palavras era usado contra o exército de Israel, e essas palavras ditas pelo gigante Golias é o que aterrorizava aquele exército. Davi, ele superou o poder das palavras. Supere o poder das palavras negativas na sua vida, aquelas palavras que te desanimam, aquelas palavras que te desencorajam. Vença essas palavras, supere essas palavras e siga adiante, meus irmãos. Davi não se impressionou com a aparência daquele gigante, da sua altura, seu tamanho, sua largura. Muitas vezes na nossa vida nós também ficamos acuados, aterrorizados com o tamanho do problema. Então, meus irmãos, apresente o seu problema a Deus, para que o seu problema veja o tamanho do Deus que você serve. Então não se impressione com as aparências das coisas. Nada pode ser maior e mais poderoso do que o Senhor. Não tenha medo dos desafios, meus irmãos. Davi não temeu esse desafio. Davi aceitou esse desafio e Deus estava com ele. Deus está comigo, Deus está contigo, meu irmão. Siga adiante. Não tema os desafios que estão diante de vocês. Davi tinha uma visão espiritual da situação. Davi sabia que sozinho ele não poderia fazer nada. Davi tinha a ciência de que sem Deus nada poderia ser feito. Então Davi sabia que Deus estava com ele. Eu quero que essa noite os irmãos saibam que Deus está com vocês. Deus é comigo, Deus é contigo. Nós precisamos ter uma visão espiritual de todas as coisas que se apresentam diante de nós, uma visão espiritual da nossa vida como um todo. Davi usou os seus talentos. Davi, ele era dotado de talentos no cuidado pastoral da sua profissão. E uma das coisas que fazia parte da sua profissão era defender as ovelhas das feras do campo, dos lobos, dos leões, de todos os animais que poderiam
devorar as ovelhas que Davi cuidava. Então Davi tinha um talento, ele sabia atirar muito bem pedras. E nós temos talentos também. Deus nos dotou de talentos, irmãos. Deus colocou em mim e em você dons que podemos usar para vencer as dificuldades, para reagir na batalha. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Supere o poder das palavras, não se impressione com as aparências, não tenham medo dos desafios, que vocês possam ter uma visão espiritual de todas as coisas e use os talentos que Deus colocou em suas mãos. Davi venceu o gigante Golias. Davi foi vitorioso e Davi foi honrado depois por conta da sua fé, e Deus foi honrado por conta da sua manifestação através da vida de Davi. Amém, meus irmãos? Essa é a reflexão de hoje. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa, e fique com Deus e fique na paz.